Bote a Boca no Trombone, entrevista. Nós conversamos com o advogado trabalhista Guilherme João Sombrio sobre essa situação, né? Que nós estamos agora acompanhando, algumas dúvidas dos nossos ouvintes, até uma dizendo que o marido teve a redução de 50% no salário e ela quer saber como que o marido deve lidar com a situação de conseguir os outros 50% na contrapartida do governo federal. São várias as dúvidas, o que pode, o que não pode. Doutor Guilherme, muito bom dia, prazer falar com você aqui no Bote a Boca no Trombone. Bom dia, Caleb, Adilson de Souza, ouvintes da Rádio Menina. É um prazer falar com vocês novamente. Em relação à adesão dos programas federais, é a empresa que tem que fazer. E a informação para o funcionário de como essa reposição salarial vai acontecer também é responsabilidade da empresa, doutor Guilherme? Caleb, todas essas informações devem ser prestadas pela empresa, tá? Então, esse auxílio emergencial previsto pela MP 936, ela deve ser informada pelo empresário ao seu trabalhador e todas as informações devem ser comunicadas ao Ministério da Economia por intermédio da empresa. Até porque a nossa ouvinte, né, Dilson, disse, meu marido não sabe o que fazer. Foi um advogado lá ontem na empresa que ele trabalha, não deixou bem claro. E o pessoal da empresa, no caso citado pela essa moça, também não sabia informar, né, como ele ia fazer. Na realidade, a empresa, então, é que tem a responsabilidade de orientar o trabalhador, né? Exatamente. Na verdade, existe uma série de desinformações nesse momento, né? A gente sabe que vive um momento de crise, um momento de bastante incerteza no âmbito trabalhista, o mercado de trabalho e a economia, né? Mas a gente orienta os nossos clientes a fazerem conforme está previsto na MP. Eu estava ouvindo a rádio e eu ouvi a pergunta da ouvinte no sentido de saber como é que seria o pagamento da complementação do salário. E ela disse, doutor, aquele trabalhador que vai ter a redução do seu salário, seja ele de 30%, 50% ou até mesmo 70%, a complementação não será total, tá? Exatamente. Então, se ele tiver uma redução de 50%, ele não vai receber os outros 50% do governo. Porque a base de cálculo da diferença que esse trabalhador vai receber é calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então, vamos fazer uma espécie de treinamento. Se aquele trabalhador recebia R$3.000 por mês e teve uma redução de 70% do seu salário, ele vai receber mais ou menos R$1.000 por parte da empresa e por parte do governo ele vai receber mais ou menos R$1.200. Então ele não vai receber os 3.000, ele vai receber R$2.200 aproximadamente. Então ele vai ter sim redução do seu salário. E paralelo a isso, redução da carga horária de trabalho também, né? Exato, é um requisito. Se não houver redução da carga horária, aquela redução do salário por si só, ela será invalidada. Ou seja, é bom deixar bem claro que se a empresa reduziu 25% do salário do trabalhador, também na carga horária vai ter que reduzir 25%, 50%, 70%, 70% também, doutor? Exatamente. E mais, aquele trabalhador, ele não pode, por exemplo, a diferença da jornada que ele teve reduzida, trabalhar em casa, fazer teletrabalho, atender só uma ligação de um cliente. Não pode. Teve redução do salário e teve redução da sua jornada, aquela jornada que foi reduzida, o trabalhador não pode trabalhar, sob pena de invalidar eventualmente aquele acordo e a empresa ter que efetuar o pagamento dessa diferença diretamente para o empregado. E se ele optar por arrumar um outro a fazer durante esse período que está sobrando, não nesta empresa, numa outra, pode? A gente tem que levar em consideração que aquele trabalhador possui um vínculo com a empresa, tá? Então, existem algumas empresas, por exemplo, que fazem um contrato de sigilo, onde aquele trabalhador não pode prestar, mesmo que no horário de folga, trabalho para uma empresa concorrente, tá? O trabalho em si para uma outra empresa não existiria nenhum impedimento legal, tá? Até porque a redução daquela jornada, a redução daquele salário, por mais que seja por acordo entre as partes, né, seja um acordo individual ou coletivo, via de regra, ela não é aceita ou interessante pelo empregado.
ela é imposta pela empresa. Então, o empregado aceita, via de regra, para manter aquele emprego. Então, se ele tem a possibilidade de prestar o seu trabalho para uma outra empresa, não existe nenhum impedimento legal. Agora, vamos supor que no acordo estabelecido do patrão com o funcionário, o patrão paga o aluguel do funcionário, o patrão dá a possibilidade do funcionário ter um plano de saúde, o patrão ajuda com a gasolina do trajeto que esse funcionário faz para chegar até o seu trabalho, o patrão dá um cartão para que ele faça compra em supermercado ou cartão refeição. Esses benefícios podem ser reduzidos com essa porcentagem estabelecida pela empresa? Não, Caleb. A única coisa que pode ser reduzida é o salário daquele trabalhador. Os benefícios que aquela empresa, porventura, conceda ao trabalhador, eles devem ser mantidos na sua integralidade e na sua totalidade. Então, não pode haver redução proporcional, né, desse benefício que é concedido ao empregado em virtude de eventual redução salarial. Interessante, porque existem muitas dúvidas. Se o funcionário teve 70%, 50%, 25% do salário reduzido e a sua carga horária de trabalho, durante esse período ele pode ser demitido? Não existe na legislação uma garantia de que aquele trabalhador vá permanecer no emprego. O que existe é uma penalidade para a empresa caso ela demita aquele empregado. Então vamos penalidade, doutor Guilherme, ela é mais compensativa para a empresa do que manter o funcionário? Como que é a situação? Em alguns casos, dependendo da redução, ela pode ser compensatória para a empresa, tá? Mas pode falar, doutor. A gente observando a legislação, se a redução, por exemplo, é de 70% do salário, o empresário, aquela empresa, ao demitir aquele empregado, ele vai pagar 100%. Então, além dos 70% que ele reduziu e aqueles 30% que ele eventualmente pagou, ele vai pagar os 100% de indenização para o empregado. A Sônia pergunta, doutor Guilherme, ela estava nos 30 dias de aviso quando começou a quarentena. O aviso prévio termina na próxima segunda, dia 13. Ela pode descontar esses dias nas férias ou não? O que acontece, Adilson? A legislação, ela prevê que aquele trabalhador que eventualmente, no caso dela, é férias ou ela está de aviso? Ela está de aviso. Ela está de aviso. Então, aquele período em que ela está de aviso, nesse período de quarentena, o contrato dela, em tese, estaria suspenso, tá? Então, ela terminaria de cumprir o aviso prévio dela após o término dessa quarentena. No caso de eventuais férias que ela tivesse em gozo, por exemplo, se a empresa quisesse ofertar para que aquele trabalhador entrasse de férias nesse período de quarentena, ele teria que comunicar esse trabalhador com um prazo de 48 horas de antecedência. Então, a empresa não pode chegar, por exemplo, hoje e dizer que o período anterior, o período em que o trabalhador estava de quarentena em casa, que aquele trabalhador estava de férias naquele período. Isso não pode, é férias retroativas e é ilegal. Então, se a empresa tinha o interesse de dar férias para aquele empregado no período em que estava de quarentena, deveria, naquele período, ter comunicado o empregado no prazo de 48 horas de antecedência para que ele estivesse de férias agora. Não pode dar férias retroativas. Agora, doutor, outra situação. Se a empresa envia o funcionário a trabalhar em home office ou faz o afastamento dele por uma questão de readequação do pessoal, depois, esse tempo que a empresa liberou o funcionário, ela pode cobrar essa diferença ou ela deve abonar o funcionário desse período? Como que fica? Tá, vamos separar, então, o trabalhador em home office e eventual suspensão do contrato, tá? O teletrabalho, ele já estava previsto na CLT, tá? Veio junto com a reforma trabalhista de 2017 e houve uma flexibilização no momento de coronavírus, nessa pandemia que estamos vivendo do Covid-19. Então, a legislação antes previa que para que o trabalhador fosse para o teletrabalho, não precisava ter a anuência do empregado, bastava que as partes
fizessem um contrato e que estivesse previsto expressamente. Para o retorno daquele trabalhador do trabalho em home office para o trabalho presencial, aí sim deveria ocorrer a concordância do trabalhador. As MPs e as legislações que vieram agora com o Covid-19 flexibilizaram essa situação de autorizar a empresa a determinar a ida do trabalhador para o home office e a volta para o trabalho presencial, mesmo que sem a concordância do mesmo. Então, e esses dias são remunerados normalmente, aquele trabalhador vai receber como se trabalhando estivesse, tá? No caso de suspensão do contrato de trabalho, que foi trazido agora pela NP 936, que pode ser de até 2 meses, aquele empregado ele não receberá uma remuneração da empresa, mas ele receberá eventualmente uma remuneração do governo, que é o auxílio emergencial. Então, esse período de suspensão não será remunerado pela empresa, mas eventualmente aquele trabalhador poderá receber o benefício emergencial ofertado pelo governo. Muito bem. É bem complexo algumas situações, né, para que as pessoas fiquem bem atentas, né, e claro, procure os seus direitos, conversem com os seus patrões também, nesta hora que está sendo difícil e bem complicado para todos, né, tanto para o empregador como também para o empregado. Doutor Guilherme João Sombrio, advogado trabalhista, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, agradeço aos ouvintes Doutor Guilherme, desculpa interrompê-lo até a sua... Claro, chegou uma pergunta aqui muito interessante, para nós encerrarmos, o Fernando, né? Ele diz assim: bom dia, o grande problema é que todos os dias eles mudam a lei. Agora o ministro disse que só pode fazer o acordo se o sindicato homologar. Aí temos que esperar 10 dias para saber o que podemos fazer. Isso na visão do empregador e no questionamento. Resposta a essa questão, doutor Guilherme. Eu iria complementar a minha fala final, explicando essa notícia que ocorreu recentemente, porque houve uma decisão do STF, do ministro Lewandowski, que determinou que aqueles acordos individuais previstos pela NP 936, né, para aqueles trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, que mesmo a MP prevendo que poderia ser um acordo individual entre o patrão e o empregado, que estes acordos devam passar pelo crivo do sindicato. Ou seja, que o sindicato deve dar o seu aval, deve autorizar a realização daquele acordo. Qual que é o objetivo dessa determinação do STF? Nós sabemos que esses trabalhadores na faixa que recebem até 3 salários mínimos, eles não possuem um poder de barganha com a empresa. Então, via de regra, nós não estamos generalizando, mas via de regra a empresa impõe que seja realizado, que seja firmado aquele acordo, sob pena de o trabalhador perder o seu emprego. Então, para que o trabalhador não perca o emprego, ele fatalmente vai aceitar aquele acordo, ele vai assinar as normas que a empresa determinar que sejam cumpridas. Então, para preservar esse trabalhador que não possui eventualmente esse poder de barganha, existiu esse entendimento do STF para que esses acordos individuais sejam passados pelo sindicato. O que eu oriento aos meus clientes, tá? Seguir sempre a Constituição. A Constituição prevê que, para eventual acordo para redução de salário, está lá no artigo 7º, que deve passar pelo sindicato. Deve ser feito mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, mesmo estas regras da ANP, que autorizam eventualmente um acordo individual entre o patrão e o empregado, no futuro podem ser declaradas inconstitucionais. E mesmo que ele se utilize dessa norma agora, no futuro ele pode ter prejuízo. Então, vale a pena, esses empresários que eventualmente tenham dúvidas, procurar a sua assessoria jurídica, buscar uma assessoria jurídica especialista na área trabalhista, porque eventualmente eles vão indicar que, mesmo autorizado pela lei em fazer um acordo individual, que não é viável. Por quê? Porque no futuro pode ser declarado inconstitucional, como já tem sido eventualmente o entendimento do STF. Então, por mais que existam essas legislações e que mudam todos os dias, o que esses empresários devem procurar é realmente um assessoramento jurídico. Muito obrigado, então, Guilherme Sombrio, doutor Guilherme Sombrio, advogado, nos trazendo as informações. Tem mais alguma pergunta, Dilson, dos nossos ouvintes? É que começam a chegar os questionamentos, né? Não para. Aí o nosso tempo está estourado. Vou perguntar mais uma aqui, então. A Sheila pergunta que o marido dela estava de férias,
voltou a trabalhar no dia 18 do mês passado, dia 19 deram os 30 dias para ele, pode? Pode, Adilson. A MP trouxe essa permissão, tá? Autorizou que fossem concedidas férias até futuras. Então vamos supor, aquele empregado tinha férias para gozar daqui 1 ou 2 anos, essas férias poderiam ser antecipadas. E mais, a MP trouxe a permissão de que até os feriados fossem antecipados. Então, de fato, essa norma ela está prevista, esse empregado pode sim gozar de férias, mesmo que ele tenha voltado recentemente das férias. Muito obrigado, então, doutor Guilherme, um grande abraço para o senhor, obrigado pelo atendimento aqui à nossa equipe e o esclarecimento aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, Caleb, Adilson, ouvintes da Rádio Menina, estou à disposição sempre que precisar.